Bom dia, olá pessoal, tudo bom? Hoje, domingo, dia 20, e estamos encerrando o último dia da ministração com o tema A Importância das Mulheres no Reino de Deus. Estou muito feliz por termos chegado à fase final desse tema. Continuaremos com outras mensagens, outros temas e propósitos, e estou feliz por Deus ter nos dado mensagens que eu acredito que tenham ajudado muito a sua vida, né, e sua família. Nós temos postado no Face e também no YouTube. O YouTube é no canal PRJ Motivações. Você pode entrar lá e participar, curtir e compartilhar, principalmente compartilhar. Eu não sou tão preocupado na questão de as pessoas quando curtem, mas quando as pessoas visualizam, porque o nosso objetivo, nosso intuito não é a autopromoção. Pelo contrário, nosso intuito é promover o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, como última lição desse tema, eu acho que não poderia deixar de falar de uma personagem muito importante na Bíblia, que é Débora. E nós vamos estar falando isso e trazendo uma mensagem inspiradora para o seu coração, mulher. É claro que é para todos, mas principalmente para você, mulher de Deus, que serve ao Senhor. E eu quero assim deixar baseado no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 9. Não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará. Eu quero deixar uma frase para frisar bem no seu coração. Deus não deseja tanto os nossos talentos ou capacidade, mas sim nossa vontade e o nosso querer que vem da fé. Ou seja, o Senhor não está tão preocupado nos seus talentos, na sua capacidade, mas Deus está olhando para a sua vontade e o seu querer, claro, baseado na fé. Glória a Deus. Muito bem. Nós vemos aqui, eu quero falar de algumas considerações concernente a esse contexto histórico. E essas considerações é a seguinte: algumas pessoas, elas são muito poucos prováveis para liderança. Não parece ter capacidade, que está ligado à grandeza e poder. Ou seja, existem pessoas que você olha, como por exemplo, José, um simples jovem, Davi, o oitavo da casa do pai, Gideão, o menor em Manassés. Então, eram pessoas pouco prováveis para uma grande liderança. Então, quem sabe você pensa sobre isso a teu respeito. Mas eu sou muito pouco provável para Deus me usar para uma liderança. Mas eu quero dizer que Deus não está de olho nas suas qualificações, mas sim, como eu falei aqui, na sua vontade, no seu querer, baseado, ou seja, que venha da fé. Lembre-se disso. B. Na época dos juízes, Deus levanta então quem? Uma mulher, conforme lá em Juízes 4:4, que era Débora. Esta mulher, ela era mãe e esposa, o que não qualificava para a liderança de um país. É muito importante lembrar que Débora foi a única mulher que atingiu um topo de liderança na Bíblia, né, para a nação de Israel. Muito bem. C. A vantagem dela é que ela tinha fé em Deus. O que te favorece e o que te poderá te elevar a grandes sucessos na obra de Deus é a sua fé em Deus. Muito bem. D. Era uma profetisa, ou seja, ela falava o que Deus lhe transmitia. Mas ela também era uma juíza. Ela julgava as questões do povo diariamente. Ela atendia debaixo da sua palmeira, onde ela morava na montanha de Efraim. Então ela não estava ali em um escritório, não que não possa ser, mas uma mulher que ela estava debaixo da sua própria palmeira, em uma montanha onde ela habitava, longe da cidade de Jerusalém. E ela ali julgava as questões diárias que o povo trazia, dos problemas e dos litígios. Então ela era uma profetisa, transmitia a mensagem de Deus, e ela era uma juíza que julgava as questões do povo. Muito bem. Diante disso, eu quero falar sobre algumas situações da época
e as ações de Deus. É muito importante. Primeiro, lá em Juízes 17 diz que Israel andava em tropeço e cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos. É muito triste nós vermos diante dos nossos olhos pessoas ou comunidade, ou às vezes o trabalho que você trabalha, o local de trabalho, ou dentro da sua casa, ou às vezes dentro da sua igreja, pessoas que fazem o que bem parecer bem aos seus olhos fazer. Isso demonstra uma decadência espiritual, porque o bem da verdade é que todos nós dependemos de uma instrução e principalmente uma direção que vem de Deus. E a nação de Israel já não tinha Deus como seu instrutor. Eles faziam o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então ela vivia dentro desse contexto. Esta era a situação. Nós vemos em Juízes 5:8 que o motivo da decadência da nação de Israel era a idolatria. É muito importante nós falarmos sobre essa situação. Às vezes você vive num lugar, no meio de pessoas que estão numa decadência, porque existem motivos. Toda decadência de uma nação, ou de uma localidade, ou de uma instituição, e até de uma igreja, que é uma instituição, toda decadência ela tem um motivo. Nesta época o motivo era a idolatria. Outra situação, Deus então no meio disso escolhe uma mulher de fé disposta a obedecê-lo. É isso que Deus está de olho. O importante é que você, mulher, está disposto a obedecê-lo, a ser útil no reino de Deus. É isso que Deus está observando. Quarto lugar, quando Israel clamava por uma libertação, porque eles estavam 20 anos subjugados por Jabim, que reinava, que era o rei de Canaã. E ele tinha 900 carros de ferro e um grande exército. Ele governava em Azor, no monte de Israel. Então, no contexto, você vê que Israel, eles suplicavam a Deus, porque há 20 anos estavam sofrendo. E há quantos anos as pessoas à sua volta estão sofrendo? Há quantos anos a sua família vem sofrendo? Há quantos anos seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, ou dentro da sua igreja está sofrendo? Deus conta com você, mulher, está esperando a sua posição. Muito bem. Quinto lugar, Débora vivia ao sul, fora de Jerusalém, como eu falei, numa montanha de Efraim, e ela então convoca Baraque, da tribo de Naftali, e lhe transmite uma mensagem, que era o plano de Deus no momento. A mensagem era esta, conforme Juízes, capítulo 4 e versículo de número 6. Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e darei nas suas mãos. Então nós vemos aqui que nesse contexto histórico, Débora se dispõe e convoca Baraque para uma missão e fala para ele qual era o propósito, qual era o plano de Deus para a vida daquele homem. Porém, sexto lugar, Baraque se dispõe, mas ele pede que ela vá com ele, e ela aceita. Mas ela falou assim, tudo bem, mas que você venha ceder, que a honra venha pela mão de uma mulher para capturar a Sísera, que era o general daquele povo. Então nós vemos aqui que Baraque, ele se dispôs, mas a vida de Débora transmitia segurança. A vida dela era uma pessoa que transmitia credibilidade. E você muitas vezes se acha incapaz, mas as pessoas olham para você e têm visto em você uma mulher de fé, uma mulher determinada, uma mulher que tenha uma vida de piedade, e você expressa segurança e confiança. E é por isso que Deus está de olho em você para fazer a diferença. Muito bem. Sexto lugar, Deus sustentou Israel, como ela disse na profecia, e Deus manda chuva torrencial, e a armada invencível se atola na lama com 900 carros. Sétimo lugar, Sísera, o general daquele comandante, daquele exército, ele então foge, e ele foi engoldado por uma mulher chamada Jael. Esta mulher era mulher de Heber, e quando Sísera fugiu para aquelas localidades, Jael então convida, meu senhor, entra na minha tenda, fique aqui. Por que
que Cícera aceitou? Porque o marido desta mulher tinha aliança com Jabor, o seu senhor. Então ele estava tranquilo. Ela convenceu para que entrasse na tenda, deu para ele água, deu alimento, ele dormiu. Mas ela então tomou uma atitude, pegou uma estaca da tenda com uma marreta, colocou na parte frontal da sua testa e encrava e mata aquele general Cícera. Ou seja, a profecia de Débora se cumpriu. Ou seja, Cícera morreria pela mão de uma mulher. Muitas vezes, irmã, Deus está contando com você, porque o inimigo dos teus irmãos, o inimigo da sua comunidade, o inimigo da sua família, ele vai ser destruído através das suas mãos, ou seja, pelo poder de Deus, mas você será o instrumento, aquela no qual Deus irá usar para fazer um grande milagre. Muito bem, 8º lugar. Juízes capítulo 5, Débora então escreve um lindo cântico e exalta a Deus. Algumas lições rápidas aqui para que possamos aprender uma coisa. Primeira lição: Débora tinha grande discernimento e avaliava a situação. Deus está à procura de mulheres que tenham discernimento, mulheres que avaliem a situação, o momento, que não estejam com seus ouvidos atentos a muitas vozes, muitas opiniões, mas que você tenha discernimento de Deus, que você avalie a situação e você tire as conclusões, qual a direção que você deve tomar. Segunda lição: ela enxergava os motivos da decadência, ou seja, que era a idolatria. Então ela era uma mulher de visão, ela conseguia enxergar. Deus deu para ela uma visão transcendental, uma visão pelo Espírito de Deus. Você não deve olhar pelos olhos humanos, você deve olhar pelos olhos de Deus. Não olhe ou enxergue pelos olhos de outra pessoa. Outras pessoas poderão até dar um conselho, mas a direção, ela vem sem dúvida de Deus, do Espírito Santo. Terceiro, tinha autoridade diante de todos, como profetisa e juíza. Quando ela convoca Baraque, ele veio rapidamente, porque ela tinha credibilidade. A fama dela como juíza, a fama como profetisa era muito conhecida. Então ela tinha autoridade, ou seja, você como uma mulher de Deus, na postura de alguém que transmite segurança e respeito, você vai ser respeitado e vão acatar a sua opinião, sem dúvida. Levante-se, mulher, Deus está contando com você. Muito bem, 4º lugar, 4ª lição: os que ignoram o chamado de Deus, ela amaldiçoava, conforme no seu cântico em Juízes 5:23, ela disse: amaldiçoai a Merós, amaldiçoai porque não vieram ao socorro do Senhor. Isso não significa que você tem autoridade para estar amaldiçoando todo mundo, não é isso. O fato é que quando ela fez aquele cântico, ela entendeu que este homem chamado Merós, ele não veio ao socorro de Deus, ou seja, ele não se prontificou, ele não somou. E você, como mulher de Deus, você vai também enxergar aqueles que não somam, aqueles que estão somente de longe olhando, observando, estão somente para dar uma nota, para poder avaliar, julgar, pessoas que só criticam, que falam, que dão opinião e que atrapalham. E ela então, quando ela fez aquele cântico louvando a Deus, ela amaldiçoou aquele homem e a sua casa, porque eles não vieram ao chamado de Deus. Outra coisa que aprendemos aqui, 5º lugar: como mãe, ela tinha um coração materno, porque no seu cântico, no versículo 28, ela demonstra que se importava com a mãe de Cícera, porque ela fala assim: até mesmo a sua mãe olhava pela janela à espera do filho que não voltava. Era uma mulher cheia de compaixão, né? No seu cântico ela fez menção, somente uma mãe ela pode fazer menção da mãe do inimigo, ou seja, de Cícera, que havia morrido, que ela olhava pela janela e não vinha o retorno do seu filho da guerra. Então ela era uma mulher cheia de compaixão. E como mãe e como esposa, o seu marido chamava-se Lapidote. Alguns historiadores dizem que Lapidote vem de lâmpada, ou seja, alguns diziam que ele iluminavam as ruas da cidade, mas isso não vem ao caso. O importante é que como mãe e como esposa, ela tornou-se uma juíza e uma profetisa.
E eu quero finalizar essa mensagem, finalizando esses 7 dias de ministração. Irmã, mulher de Deus, seja você jovem, seja você na tenridade adolescente, ou já uma mulher casada ou não, eu quero dizer que Deus está contando com você. Levante-se, mulher. A Bíblia nos fala: levantai, ó mulheres, cansada que está em repouso. Não há tempo de perder tempo. O Senhor está te convocando e chamando para uma grande batalha, no qual Ele se responsabiliza. Seja porta-voz de Deus. Seja uma mulher que dá direção para o povo e segurança, porque essa missão pode também estar nas suas mãos. Em nome de Jesus, deixo essa mensagem, finalizo e quero te convidar a compartilhar. Compartilhe. O objetivo não é promover o meu canal de jeito nenhum, é promover a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todas as mulheres de nossa nação, aquelas que temem o Teu nome, que respeitam o Senhor e que estão se dispondo em fazer a obra do Senhor. Meu Pai, levanta cada uma delas, até aquelas que estão, Senhor, desanimadas, estão frustradas, porque não foram reconhecidas, mas que o Espírito do Senhor venha levantá-las para uma grande obra diante do contexto histórico de nossa nação, aonde cremos que grandes mudanças estão para acontecer e também para favorecer o Teu povo. Nós oramos, ministrando a bênção sobre cada uma delas, sobre os seus lares e toda a sua família. Nós oramos em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.